Não é preciso ser especialista para investir com o máximo de retorno e alcançar todos os teus objetivos. De qualquer modo, prezar pela diversificação de investimentos é uma estratégia eficaz para aumentar os teus ganhos e reduzir potencialmente qualquer tipo de perda. E no vídeo de hoje, você vai entender qual que é a melhor saída para você esse ano de 2023, diversificar a tua carteira. Então bora pro vídeo. Fala galera, eu sou Ulisses Dias, mais conhecido como Tio Uli, e hoje eu tô aqui para falar para você sobre a importância de diversificar a tua carteira e como isso vai ser fundamental. Então antes da gente começar, clica aqui no botão aqui embaixo de curtir se você quer fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e impactar mais gente. E não deixa de se inscrever no canal se você deseja receber mais vídeos como esse. Então vamos lá. O que é diversificação de investimentos? Então antes de descobrir o que é diversificação de investimentos, a gente deve lembrar da imprevisibilidade pelo qual o mercado financeiro ele é conhecido. E eu amo essa parte, tá? Não é que isso é uma coisa ruim para mim, não. Isso deixa o trabalho, a dinâmica muito interessante para quem gosta de novidade. Então, portanto, para ter maior controle de risco em 2023 e em diante, o ideal é não alocar todos os teus recursos em apenas um produto. Como a gente sempre falou, não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. E nesse sentido, a diversificação de investimentos com ativos de diferentes classes exerce um importante papel para você garantir uma maior proteção ao teu capital investido. Então, por meio de balanceamento entre os ativos de naturezas diferentes, e a gente pode aqui falar de renda fixa, renda variável, os riscos desses investimentos são amenizados. Por quê? Quando um estiver subindo, o outro vai estar caindo e isso de alguma forma vai equilibrar. Além do que, a gente tem uma diversificação do sobe e desce da renda fixa com uma diversificação do sobe e desce da renda variável. E dessa forma, isso aumenta também as tuas chances de atingir resultados consistentes com as tuas aplicações. Então, por que diversificar a carteira é tão importante? A proteção do patrimônio no longo prazo é uma das principais preocupações dos investidores, mas correr riscos não é mera opção quando se trata de mercado financeiro. Logo, diversificar a carteira é importante para você encontrar um equilíbrio entre investimentos com rendimentos e riscos menores e outros investimentos mais ousados e arriscados que garantem aí um rendimento bastante superior. Então a gente está falando, pessoal, que conforme você tem um perfil de risco, você vai escolher ter mais renda fixa e menos renda variável. Se você é uma pessoa com um perfil mais agressivo, como o meu tio Uli, que nem sempre foi assim, né? Eu já tive momentos que eu botava mais dinheiro em renda fixa e menos em renda variável. Mas conforme eu fui estudando, conforme eu fui me desenvolvendo como investidor, ficou cada vez mais fácil lidar com essa volatilidade e, na verdade, até me beneficiar dessa volatilidade, porque com isso eu consigo comprar dos pessimistas e vender para os otimistas. E esse é o segredo aí para o mercado. Eu não estou falando que você vai acertar todas as vezes, mas com diversificação você consegue otimizar isso. E a técnica de diversificação, ela permite a inclusão de investimentos de mais alto risco, o que vai acabar aumentando a tua rentabilidade. Porém, cada carteira deve ser composta de forma única, a partir do estudo específico sobre o perfil do cliente e também quais investimentos ele tem mais conhecimento, porque quanto mais você conhece um investimento, mais familiaridade você tem com ele, menor é o risco que você percebe nele, tá? Então, existe uma diferença entre diversificação e pulverização que você deve ter noção e não deve confundir as coisas. Por um lado, a diversificação neutraliza as possíveis perdas provenientes de um ativo presente numa carteira por meio de performance positiva de outras aplicações. Então, construir uma carteira diversificada, ela vai além de reunir uma grande quantidade de ativos sem qualquer técnica. Por quê? Costuma acontecer o processo chamado de pulverização, que é quando você está trocando 6 por meia dúzia. Em outras palavras, a diversificação ela é uma estratégia que precisa ser elaborada cuidadosamente. Nela, é importante evitar a escolha de ativos com comportamentos similares, como, por exemplo, as ações de bancos. Eu comprar Itaú e Bradesco, do ponto de vista de risco,
é muito parecido. Então, eu não estou diversificando quando eu compro Bradesco e Itaú, eu estou pulverizando. Isso também não é errado. O errado é você achar que está diversificando e acabar pulverizando. Isso porque a descorrelação, que é combinar aí ativos de classes distintas, ela confere à carteira um poder maior em relação à volatilidade do mercado e ameniza qualquer risco. Então, se eu tenho uma carteira que só tem ações de renda variável, ela vai ter sobe e desce mais intenso. Isso pode ser bom quando esse sobe, ele é positivo para você, mas quando desce, normalmente não é. Então, quando eu tenho, por exemplo, ações americanas e ações brasileiras, nem sempre elas estão andando na mesma direção e isso gera uma diversificação para você. Então, um portfólio com menos produtos, mas bem selecionados, pode te gerar uma diversificação e um potencial maior de sucesso. Por outro lado, acumular ativos compostos apenas por produtos correlacionados pode pulverizar o potencial retorno individual de cada um desses investimentos. Então, a gente precisa entender também que quando a gente está numa crise, as correlações, elas, primeiro, não são fixas e elas tendem a mais um e menos um, porque a correlação é como você mede matematicamente que você está diversificado. A gente deve buscar correlações perto de zero. Então, como é que a gente simplifica a diversificação de investimentos? Muita gente acaba confundindo, e aí parece que tem muito trabalho a ser feito na forma de diversificar. No entanto, a boa notícia é que existem opções para simplificar essa estratégia através da própria aplicação ou com o auxílio aí de especialistas em gestão de investimentos, como o Tio Uli, né? Que eu sou CNPI, sou analista certificado. Então, você deve diversificar as classes de ativos. Então, quando a gente tem os aportes divididos entre produtos de renda fixa, de curto e longo prazo, quando a gente tem renda variável, que pode ser americana, pode ser fundo imobiliário, pode ser ações, dentro das ações a gente tem as ações mais arriscadas, as menos arriscadas, o investidor ele acaba contando com uma diversificação através dessas escolhas diferentes dentro das próprias classes, renda fixa e renda variável. Então, essa diversificação ela acaba acontecendo de maneira natural quando você coloca diferentes tipos de ativos em diferentes tipos de prazo, em diferentes tipos de moedas, em proporções que façam sentido, tá? Não adianta você ter uma diversificação de botar 95% em uma ação e aí nos outros 5% você ter 50 ações. Por quê? Porque vai estar tudo concentrado em uma ação. Então, primeiro, para fazer isso direito, a gente tem que conhecer as principais classes de renda variável que podem ser combinadas aí numa carteira e que pode acabar simplificando essa estratégia. Então a gente tem ações brasileiras, a gente tem ações internacionais e aí a gente pode acessar isso tudo do Brasil, porque a gente tem ações internacionais nos Estados Unidos, a gente tem ações internacionais na Europa, a gente tem ações internacionais na China, no Japão, e tudo isso a gente pode comprar diretamente do Brasil. Renda fixa, a gente tem diversos tipos. A gente pode ter de crédito privado, que pode ser um CDB de um banco, pode ser uma LCI, pode ser uma LCA. A gente pode ter diversificação de renda fixa de origem de risco governamental. Então a gente pode falar do Tesouro Selic, do Tesouro IPCA, do Tesouro Pré-fixado, e esses títulos eles podem vencer no curto prazo e no longo prazo, e isso também vai afetar a tua diversificação. A gente pode ter acesso a moedas estrangeiras, a gente pode ter acesso a moedas digitais, como Bitcoin, como Ethereum. A gente pode colocar também alguns fundos de investimentos para diversificar ainda mais a carteira, mas cuidado para não diversificar muito, tá? Então agora, saiba quais são os produtos mais populares que já te entregam diversificação. Então, por exemplo, se eu compro o fundo Arca do Primo Rico, ele tem lá um conceito base de diversificação. Se eu não me engano, e pode me corrigir se eu estiver errado, ações Brasil, ações exterior, real estate e também renda fixa. Então, ele entrega lá, dentro de um próprio produto de previdência, a diversificação para você. Mas você pode comprar também IVVB11, que tem 500 empresas diferentes nos Estados Unidos. Você pode comprar o BOVA11, que tem mais de 90 ações diferentes no Brasil. Você pode comprar o China 11 para você comprar ações chinesas. Então,
Então, apesar de parecer simples, a diversificação é uma estratégia bastante avançada e recomendada para todos os perfis de investidores. O Ray Dalio, que é um gestor muito famoso, o maior hedge fund do mundo, ele costuma falar que se você encontrar 10 investimentos descorrelacionados e souber colocar eles numa carteira, você encontrou aí o santo graal dos investimentos. Por quê? Porque aí você vai conseguir ter uma diversificação sem abrir mão de retorno, tá? Isso é um conceito importante. Por quê? Se você estiver abrindo mão de retorno, essa diversificação ela está custando e a diversificação ela não custa. Então, como resultado de uma diversificação, a rentabilidade de quem acaba tendo essa técnica na carteira aumenta muito em relação ao risco. Então, as chances de você conquistar as suas metas também aumentam porque o risco acaba diminuindo. Entenda, existem diversificações geográficas também dentro do mesmo país. Então, a gente poderia estar falando de empresas de energia que têm plantas de termoelétricas em tal lugar, tem hidroelétricas em outro lugar e as chuvas são diferentes. Então, eu posso trazer isso também para o setor de saneamento, porque pode ter uma empresa de saneamento do Paraná, outra de Minas, outra de São Paulo, e esses lugares chovem de maneira diferente. Se eu estiver falando de uma empresa de fazendas, ela ter fazendas no Mato Grosso, na Bahia, no Paraná, também altera os aspectos climáticos que podem favorecer ou desfavorecer essa fazenda. Então, você pode explorar isso de várias vertentes diferentes. E tem um livro muito bom chamado... não vou dar o autor aqui, que eu vou falar o nome em inglês, que pode até assustar as pessoas. É David Swensen, tá? Esse cara, ele fala que no longo prazo, 70% do nosso retorno vem da diversificação de classes. Por isso que você não pode ficar muito obcecado por comprar ações ou comprar fundos imobiliários e acabar esquecendo desse conceito básico, tá? Então, quem deseja reduzir a volatilidade ou driblar aí riscos exacerbados em 2023, você precisa diversificar, porque pode acontecer uma crise macroeconômica, então você pode também ter uma quebra de um setor no sentido de muita crise. Eu me lembro que em 2015 o setor de saneamento ele passou por uma crise muito forte por causa de chuva e isso acabou afetando também outros setores. Então, por exemplo, se a gente tem dentro do setor de carnes, de proteína animal, frigoríficos, uma crise, isso pode afetar os bancos que emprestam muito dinheiro para esses setores. Então você tem que ver também como que os setores eles estão entrelaçados para entender se você não está correndo riscos que você nem está percebendo, tá bom? E aí, se você quer diversificar também dentro do Brasil, porque você está focado só em investir no Brasil. Você pode ter empresas que vão exportar mais para o exterior e ter receita em dólar, ter empresas mais focadas no mercado interno, empresas que vão estar mais sensíveis à variação da taxa de juros, outras empresas que vão estar menos sensíveis à variação da taxa de juros. Então, por exemplo, se eu estou com uma empresa de siderurgia e uma empresa de construção civil, eu estou concentrando esses riscos e isso pode ser perigoso. Então, você tem que entender o teu perfil de investidor e diversificar de acordo com ele, tá? Você tem que conhecer a si mesmo, porque assim você vai ter mais ciência dos teus principais objetivos, que é alcançar aí um alto desempenho com um baixo risco. Então, é necessário descobrir qual que é o teu perfil para você, em busca só de retorno, não violar a parte do risco dentro da tua carteira. Afinal, o modo como você tolera risco faz toda a diferença na construção de uma estratégia ideal. Então, o perfil agressivo, como é que ele tem que diversificar? Investidores de perfil agressivo, eles possuem uma alta tolerância aos riscos e a maior parte do patrimônio deve ser alocado em renda variável local e global. Portanto, para garantir um equilíbrio, esse perfil ele pode associar aplicações em ações, em ETFs, em criptoativos, em títulos de renda fixa pós e pré-fixados. Como é que o investidor moderado ele faz? O moderado ele costuma dividir os aportes dele em renda fixa e renda variável. Contanto, ele vai botar uma proporção menor em renda variável em relação, por exemplo, ao investidor agressivo, porque ele vai ter uma tolerância menor a riscos, ao sobe e desce. Nesse caso, a recomendação é continuar diversificando entre classes citadas aqui nesse vídeo.
no entanto, contando com uma menor parcela em renda variável, tá? Então, a renda variável ela vai ter, sobe e desce e isso assusta as pessoas. Existem materiais aí que dizem que 50% em renda fixa, 50% em renda variável já é uma carteira considerada moderada. Mas cuidado, nem sempre isso é verdade, tá? Se você está em dúvida, sempre escolha o caminho mais conservador, porque depende bastante de quais foram os ativos escolhidos para a composição desse 50% em renda variável. Por isso, é importante ter uma carteira de investimentos adaptadas às tuas necessidades. E você pode contar comigo se você precisar de ajuda para isso, tá? Já o perfil conservador, ele vai ser pouco tolerante ao risco, sendo então grande parte dos ativos da carteira dele concentradas na classe de renda fixa, né? Então, ao combinar essas diferentes estratégias de investimentos em títulos públicos, pré, pós e híbridos, CDBs, LCI e LCAs, esse investidor ele consegue aumentar a rentabilidade dele, mantendo a segurança da renda fixa, além de conseguir aí uma rentabilidade melhor do que aplicando apenas em um ativo aí de renda fixa, né? Então, bom, como você pode acompanhar nesse vídeo de hoje, a diversificação ela pode te salvar em momentos de grande dificuldade econômica. E vai ser ela que vai balancear a tua carteira, equilibrando aí os ganhos e as perdas. E se você ainda não diversifica, toma cuidado. Isso pode ser a tua sentença de morte, tá? Você não quer participar disso, porque uma vez que você perde 90% do teu investimento, você tem que multiplicar ele quase 10 vezes para voltar a estaca zero. E se você perdeu 90%, provavelmente você não tem muita habilidade fazendo isso. Então toma cuidado. Perder dinheiro é algo que, como o Warren Buffett fala, é a regra número 1. E a regra número 2 é não esquecer da regra número 1. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir ele para fazer com que ele chegue em mais pessoas. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever, porque você vai receber mais vídeos como esse e você vai cada vez aumentar a tua consciência sobre o que é ser um investidor. Mas antes de ir embora, eu vou te lembrar que se você quer dar o passo rumo à liberdade financeira, você ser independente de instituições financeiras que te esfolam cobrando altas taxas, você pode participar do Invest Club, que é a minha comunidade de médio e longo prazo, aonde eu te ensino a investir em ações no Brasil, ações nos Estados Unidos e também em fundos imobiliários, além de te mostrar o que você tem que fazer em renda fixa para você ter uma carteira diversificada de acordo com o teu risco. E você pode acessar o link aqui embaixo que vai te direcionar para o Invest Club e você tem 7 dias para testar, usar, abusar sem ter que pagar nada, porque se você não gostar, você pode pedir o dinheiro de volta, que eu nem posso impedir de você fazer isso, beleza? Então testa aí o Invest Club, tenho certeza que você vai gostar, tem muito conteúdo bom lá e você vai evoluir muito como investidor e vai aumentar os teus ganhos passivos, beleza? É só o começo, vou ficando por aqui, um beijo grande e deu blay blay, fui!